Oi, Fundamental! Cheguei! Hoje nós vamos falar sobre os sinais de pontuação e os tipos de frase que cada um deles pode classificar. Nós temos as frases afirmativas, as frases negativas, interrogativas e exclamativas. As frases afirmativas, elas declaram alguma coisa, elas afirmam alguma coisa. É quando eu tenho certeza de alguma coisa, uma afirmação. É muito fácil de entender assim, eu estou afirmando, afirmativo. Uma frase negativa, a palavra negativa já lembra não. Então é quando eu declaro uma coisa de uma maneira negativa. A frase negativa é de uma maneira negativa. A frase interrogativa lembra de ponto de interrogação. Então indica uma pergunta. Então todas as vezes que eu ver uma frase interrogativa, ela vai sempre vir acompanhada do ponto de interrogação, sempre de uma pergunta. E a frase exclamativa, ela sempre indica uma admiração, um espanto, uma alegria, e ela vai sempre vir acompanhada também do ponto de exclamação. Assim fica mais fácil. Vamos relembrar. Afirmativa é sempre declarar alguma coisa de uma maneira afirmando, certeza, de uma maneira bem certa. Negativa, afirmar uma coisa de uma maneira negativa, acompanhada da palavra não ou negando alguma coisa. Interrogativa, sempre uma pergunta acompanhada do ponto de interrogação. Exclamativa, um espanto, uma admiração, alegria, indica sempre esses sentimentos e acompanhado do ponto de exclamação. Assim fica mais fácil da gente poder entender. Agora vamos poder classificar e entender um pouquinho mais dessas frases em alguns exemplos, para a gente poder classificar cada uma delas em alguns exemplos que nós vamos ver agora, que a tia vai passar para vocês e a gente vai poder analisar cada um deles. O primeiro exemplo, ouço o canto dos pássaros. Ouço o canto dos pássaros. Eu estou afirmando que eu estou ouvindo o canto dos pássaros. Ouço o canto dos pássaros. É uma frase afirmativa. Eu estou afirmando que eu estou ouvindo o canto dos pássaros. Então, essa frase é afirmativa. Eu estou afirmando. Próxima frase. Eu não posso comer chocolate. Eu não posso comer chocolate. Tem uma pequena palavrinha aí, ó, que vai ser fácil de eu identificar, ó. Não, eu não posso comer chocolate. É uma frase negativa. Eu estou afirmando uma coisa, mas de uma maneira negativa. Eu não posso comer chocolate. Então, é uma frase negativa. A próxima. De quem é essa bola? De quem é essa bola? É uma pergunta e tem aí o ponto de interrogação. Então, fica fácil. De quem é essa bola? É uma pergunta com o ponto de interrogação. Então, é uma frase interrogativa. Que maçã madura! Que maçã madura! É como se fosse um espanto. E aí tem o ponto de exclamação. Então, é uma frase exclamativa. Que maçã madura! Certo? Próxima. Qual é o seu nome? É uma pergunta e vem acompanhada do ponto de interrogação. Fica muito mais fácil. É uma frase interrogativa. Você estudou? Muito fácil, né? Você estudou? Interrogação é uma pergunta. É uma frase também interrogativa. Ele é inteligente. Ele é inteligente. Olha, é uma admiração, né? E aí vem acompanhada do ponto de exclamação. Então, é uma frase exclamativa. Então, para a gente poder relembrar, uma frase afirmativa, eu vou estar afirmando,
né? Uma declaração de uma maneira correta, como se eu tivesse certeza daquilo que eu estivesse falando. Negativa, eu estou declarando de forma negativa aquilo que eu estou falando. Uma frase interrogativa é sempre acompanhada de uma pergunta e com ponto de interrogação. Exclamativo, sentimento de admiração, de espanto, com ponto de exclamação, certo? E aí fica mais fácil da gente poder entender e analisar as nossas frases e as nossas pontuações. Assim fica mais fácil de estudar e mais divertido, não é? Vamos praticar agora os nossos exercícios? Um beijo e até a próxima!